Fala, Enfers, tudo bem? Aqui, professor Giovanni Vicente e grande dia de estreia, o podcast Fala, Enfers, aonde vamos reunir grandes nomes da enfermagem para te ajudar a sair daquele enfermeiro padrão e alcançar um profissional de excelência, garantindo mais eficiência e qualidade e se destacando aí no mercado de trabalho. Aqui no podcast Fala, Enfers, você que vai mandar garantindo toda a nossa dinâmica. Então fique atentos nas nossas redes sociais, porque lá eu vou estar perguntando quais influenciadores, enfermeiros vocês gostariam de conhecer um pouquinho mais da sua trajetória de vida, um pouco mais do enredo, como se tornou um profissional de referência e principalmente como fazer que você acredite no seu potencial. Este é o intuito do Fala Enfers Podcast. Aqui você vai estar ouvindo a gente em todas as nossas plataformas digitais, tanto o YouTube, TikTok, Spotify. Então não fique por fora, garanta já toda a sua participação em nossas redes sociais e vamos lá! Já que eu disse que aqui é um local onde a gente vai te ajudar a se tornar um profissional de referência, nada melhor que trazer um profissional de referência para estar te ajudando. Então hoje eu vou estar aqui com um convidado mais que especial, um convidado que foi meu mentor aí durante a minha graduação, por mais que foi à distância, mas que me ajudou muito a me desenvolver como profissional, como pessoa, que me auxiliou bastante na minha jornada aí de aperfeiçoamento profissional. Ele, que é enfermeiro emergencista e intensivista, ele é coordenador aí das UTIs e dos blocos cirúrgicos dos hospitais da Clínicas de São Paulo, um dos maiores hospitais do Brasil e da América Latina. Atuou aí mais de 10 anos na enfermagem aeroespacial, no atendimento aéreo, e editor de livro Reanimação no Trauma, que faz um grande sucesso aí. Estou falando dele, o professor Evandro Sena. Bom dia, professor, tudo certo? Tudo certo, Giovanni, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E se colocando essa apresentação aí, eu fico ouvindo agora e só me mostra o quanto eu estou ficando velho, viu? Muito obrigado aí, é um prazer estar aqui e parabéns aí pela estreia do programa. Não, eu que agradeço, porque, tipo assim, faz 4, 5 anos que a gente se conhece pelo Instagram, né? A gente fez uma live aí na época da pandemia sobre o mesmo tema que a gente vai abordar hoje. Sim. Eu estava vendo a diferença, né? Que antes eu estava abordando você como um estudante, né? E hoje eu posso conversar aí como profissional, assim como você. Lógico, com uma bagagem menor ainda, estou numa fase de aprendizado, mas que eu sinto orgulho e sou muito feliz em aprender e ter você como referência, né? Uma das minhas referências na parte de urgência e emergência. Então, só tenho a agradecer mesmo por todas as vezes que você esteve disponível aí para me auxiliar aí nessa jornada como enfermeiro. Que bom, fico feliz que de alguma forma posso ter contribuído aí com a sua formação profissional. Então, eu não podia inaugurar o podcast sem poder te chamar, né? Porque eu acho que a ideia deste podcast que é trazer essas referências, então, olha que eu penso numa referência na enfermagem, principalmente eu penso numa referência para mim, então, antes de apresentar para o meu público. Então, eu acho que o pessoal vai gostar bastante de você, acho que você tem muito que agregar ainda, né? Na nossa nova geração, toda a sua experiência, né? Para agregar aí. Então, vamos lá. Referência é uma construção. Então isso a gente vai galgando ao longo do tempo e se afunilando cada vez mais em relação à expertise naquela especialidade. Então quando você diz ser uma referência, porque ao longo dos anos eu pude ir alinhando um assunto voltado exclusivamente para emergência, para terapia intensiva, e é isso que faz com que as pessoas cada vez mais se aprimorem no seu conhecimento e gere com isso aí mais resultados. Ou seja, é um caminho que a gente tem que percorrer. A gente já não sai da faculdade já sendo uma referência. Tem uma construção e que eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre como é essa construção de um profissional de excelência. Começando, então acho que a gente deve voltar ao início, né? Antes de ser esse Evandro, como era o Evandro, né? Como que foi sua jornada na faculdade? Como você se desenvolveu profissionalmente? Quais foram os seus primeiras oportunidades de emprego? Teve alguma dificuldade relacionada a isso? Fala um pouquinho do Evandro, graduando, recém-formado e início aí de carreira.
A minha história com a área de saúde em geral, ela começa bem lá atrás. Isso foi no final dos anos 90. Eu tive a oportunidade de morar fora do país, então eu morei na França. E na época, isso foi em volta de 1998 para 99, eu trabalhava como fandal, seria, traduzindo aí para o português, seria aqueles bonecos de espuma. Então eu morei em Paris, trabalhava em uma das ruas que era mais movimentadas ali perto da Champs-Élysées, perto do Arco do Triunfo, e ficava na rua o dia todo. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito, mas fora do país, em qualquer lanchonete ou esses trailers, sempre tem esses fandal que são aqueles bonecos que ficam lá fantasiados ou de hot dog, e eu era baguete de queijo branco, que é um lanche típico lá de Paris. E aí, na época, eu estava na rua o dia todo e eu via uma dinâmica. Um país onde se recebe muito turista, automaticamente se tem muitas intercorrências. E eu via muito o SAMU atendendo as pessoas na rua e eu sempre observava qual que era aquela dinâmica do atendimento. E eu via que tinha muitos paramédicos e que tinha muita autonomia em fazer esses atendimentos todos, e eu na rua sempre ficava muito impressionado com tudo aquilo que eu via. Passado o tempo, até então não pensava ainda em ir para a área de saúde. Passado o tempo, eu saí então de Paris e aí eu fui para Londres. Passei por alguns atendimentos médicos, acompanhei alguns amigos lá também, e aí eu percebia também que o enfermeiro tinha muita autonomia. Depois, estudando, eu sabia que aquilo era um modelo nightingaliano, né? Porque eram enfermeiros ingleses, enfim, mas para a época não sabia disso. Comecei a admirar todo aquele comportamento, aquela ciência, a forma autonômica que eles tinham de fazer esse atendimento e tal. Optei então por voltar para o Brasil, fazer enfermagem para que depois eu voltasse para a Europa para trabalhar lá. Depois os caminhos se percorreram de outra forma. E aí eu vim então para São Paulo, voltei para São Paulo, e aí eu entrei na escola Laureate International da Universidade Anhembi Morumbi, que na época, não sei como que é hoje, mas na época era uma universidade que tinha convênio com algumas universidades europeias. E aí, a partir dali, então, eu entrei na enfermagem com esse objetivo de voltar para lá e trabalhar no SAMU de Paris, que inclusive o nosso modelo do SAMU no Brasil é parisiense, é francês, né, desde 2003 para 2004. E foi assim, então, que eu entrei na enfermagem com esse objetivo e depois segui uma carreira aqui mesmo, aí não voltei mais. Aí voltar mesmo para lá só a passeio. Aí, tipo assim, não sai da cabeça. Você ficava igual aqueles bonecos de poço? Exatamente, esse fandal era muito comum. Hoje as coisas mudaram, né? É muita facilidade que a gente tem, mas se a gente for pensar no final dos anos 90, eu tinha um celular, né? Mas assim, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, muitas vezes para falar, o minuto era muito caro para falar com família aqui no Brasil e tal. Então eu fui. E na época eu trabalhei como fandal, que era o que tinha muito, então em qualquer lugar que você chegava, porque assim, imagina, num junho, julho, um calor danado na Europa, que parisiense que gostaria de um trabalho desse? Então certamente sobravam para quem Não, estava isso, lá. tipo assim, demonstra bastante essa questão do esforço, né? Quando você tem um objetivo, você Sim, vai atrás, né? Igual na minha exatamente. faculdade, eu era bolsista pro Uni também, mas tive algumas dificuldades, então eu comecei a vender doce também, né? Dentro da Sim, faculdade eu comecei a vender doces, até um certo período ali de 6 meses, quando eu passei aqui na prefeitura de Sertãozinho, ganhei um estágio ali, e tinha uma bolsa de remuneração de R$ 700. Então, tipo assim, não precisei mais vender doces, mas eu lidava ali com a bolsa e dava aula pro pessoal também. Então, tipo assim, foi o jeito que eu encontrei de me formar, né? Então, eu acho que é bacana essas trocas de experiência, porque eu acho que o pessoal acha que, ah, não, é só eu passo dificuldade, né? Então, acho que é uma forma da gente trazer mais, é, não é esperança a palavra, mas
inspirar mais as pessoas a lutar realmente para aquilo que elas querem, né? Que tudo tem um propósito. Ao meu ver, tudo tem um propósito e a gente tem que focar nisso. E nada é fácil. Então a gente percebe isso, eu acho que é uma forma até de incentivar aqueles que estão nos acompanhando, porque é um trabalho árduo e é um percurso que você precisa percorrer. Então foi muito difícil desde o começo da minha formação, assim que eu saí da graduação, também eu enfrentei as mesmas dificuldades que todos enfrentam. Então, muitas vezes, quando eu escuto de você ou de outros colegas dizendo, é uma referência, mas que a referência ela é atrelada sempre a muito trabalho, né? Então, durante esses 20 anos, eu tenho trabalhado muito justamente para que eu possa aí deixar, de certa forma, um legado, mas uma enfermagem muito mais consolidada, séria e com muito mais embasamento científico. Eu acho que é isso que vai mudar a nossa profissão. E colocando essa questão de legado, o Evandro, durante a graduação, teve alguma influência no Evandro de hoje? As suas tomadas de decisões, os seus sacrifícios lá durante a graduação influenciou? Ou você começou a desenvolver uma maturidade profissional na hora que você entrou no mercado de trabalho? Porque muitos acontece isso, né? Entra na graduação, leva a graduação ali, os 5 anos de enfermagem ali, de qualquer forma, aí só vai pensar nessa maturidade profissional, em focar em ser bom, né? Lá no último ano de faculdade, porque vê realmente ali que você está prestando uma assistência com um paciente mais crítico, que essas responsabilidades aumentam, então acaba desenvolvendo lá aquele extrato, não, pô, peraí, eu preciso acordar, preciso recuperar os 4 anos que eu não aproveitei na faculdade, e como que foi? Não, comigo foi tudo muito diferente, porque eu já volto da Europa já com o foco de estudar muito e depois fazer a revalidação do meu currículo para que eu possa trabalhar lá. Então eu já vim muito focado nisso. Pensando hoje, Giovanni, depois de 20 anos, eu acho que eu poderia ter relaxado um pouco mais. Então eu era CDF, eu era daquele que sentava na frente, me incomodava com os colegas que estavam bagunçando. Não era aquele aluno na graduação que de sexta-feira ia para o barzinho no final. Eu acho que hoje, pensando, poderia ter sido um pouco diferente. Eu acho que na vida tudo é um equilíbrio e precisava disso, né? Então, tem um lado bom, porque isso fez com que eu, de certa forma, crescesse profissionalmente de uma forma mais rápida, né? E pudesse aproveitar as oportunidades também de todo esse empenho, mas que também a situação era outra, né? Se você for pensar 20 anos atrás, eu terminava lá a aula e tinha que ir para a biblioteca. E aí a gente levava aquele monte de livros pesados lá para casa e tinha muito trabalho para fazer. Era uma formação um pouco diferente da que a gente tem hoje com todo o recurso tecnológico. Então era uma formação já de muita, eu acho que de muito mais dedicação do que nos dias de hoje. A formação era Sem um falar pouco também melhor. que entrar numa formação também era mais difícil, né? Você não tinha tantos Sim, recursos. Hoje você tem várias possibilidades de entrar numa graduação, financiamentos do governo, tanto exato. privado, público, enfim. Então, eu acho que isso influencia um pouco nessa questão que é fácil você entrar, então você acaba não valorizando. Mas eu tive uma base boa e também corri atrás de todos os momentos que eu percebia que existisse um déficit, uma deficiência ali. Então eu não me contentava somente com aquilo que o meu professor passava em sala de aula. Então eu aprendia e buscava sempre um pouco mais. Eu acho que esse é um grande diferencial para que você comece a se tornar bom naquilo que você pretende seguir como carreira. Claro que tinha algumas disciplinas, por exemplo, saúde pública, que são áreas hoje promissoras, mas que não brilhavam os meus olhos. Quando era emergência, terapia intensiva, já era algo com o qual eu cada vez ia buscando mais informação. Para mim era natural. Entrar nessa questão tanto pediatria em neonatologia, urgência e emergência, e principalmente o trauma, para mim era normal. Eu acho que eu conseguia focar, aprendia e depois disso não me esquecia mais. Agora, a tortura para mim na graduação era psiquiatria e ginecologia e obstetrícia. Para mim
era a tortura. É. Tipo assim, eu estudava para não cair a nota do meu currículo no final, porque eu também tinha muito disso, eu vidrado. CDF, estudava pra caramba. Me prejudicou um pouco, né? Porque, tipo assim, eu fui aquele aluno por ser CDF, não era um dos melhores da turma, né? Mas eu sou muito competitivo, então tinha pessoas ali inteligentes e eu queria competir com elas, então não abaixava e ia lá. Me prejudicou um pouco por não saber respeitar o processo de aprendizado dos meus colegas, então principalmente em campo de estágio, né? Então acabou me prejudicando muito nessa questão de gerenciamento de equipe, relacionamento interpessoal, relacionamento com o próximo, por não saber esperar o tempo de aprendizado do outro, porque o professor ia lá, me ensinava, eu já pegava. E não só pegava, como que eu também já sabia muito mais já, porque eu não buscava só aquilo que o professor, porque geralmente as pessoas só estudam isso, né? Estudam só pelo Exatamente. slide e a aula ali com o Sim. professor. Eu não, eu anotava no caderno, estava prestando no... Até então, TTDH tem os seus benefícios, porque ao mesmo tempo que eu estava prestando atenção no Sim. professor, eu já estava anotando É já, muito mais dinâmico, né? chegava em casa e estudava referência. E estudar, quando eu estudava e ia na biblioteca, eu não ia nas sessões de enfermagem, porque eu achava que as sessões de enfermagem era muito resumida. Então eu tenho esse certo preconceito aí com alguns livros voltados para isso. Então eu sempre estudei com os livros da medicina que é mais aprofundado, porque eu gostava de compreender como um todo, principalmente quando a gente estava em clínica médica. O Sim. paciente lá tá com uma insuficiência cardíaca. Eu ia estudar a insuficiência cardíaca por completo, desde a fisiologia normal, fisiopatologia, as medicações, exame Sim. físico, pós-cuidados, os diagnósticos de enfermagem, o processo de enfermagem que é envolvido na insuficiência cardíaca. Eu acho que falta isso hoje no pessoal que não sabe desenvolver um pouco o raciocínio clínico. Então, tipo assim, sempre fui um aluno prendado pra caramba, assim, então aproveitei muito a faculdade e estava envolvido em tudo, em tudo. Que Ficava na bom. faculdade o dia inteiro. Comecei o empreendedorismo lá também, né? Porque aí tinha um pessoal do último ano que precisava fazer as DPs, tal, tudo. Eu Sim. alugava meu caderno para eles, entendeu? Porque meu caderno ele era completo. Então, tipo assim, eu aprendi muitas coisas lá, me descobri quais são meus pontos negativos, voltado nessa parte de gerenciamento de pessoas, que eu sou um pouco, tenho um pouco de dificuldade nessa parte, então hoje eu consigo trabalhar nisso, deixar um pouquinho de lado algumas coisas para trabalhar um pouco nessa questão. Então é importante, eu acho, tipo assim, a gente rever um pouco como a gente foi na graduação, a gente Sim. consegue lembrar e ver quais são nossas dificuldades, porque eu acho que tudo é uma questão de construção. E a faculdade, ao meu ver, hoje, né, recém-formado, acho que 3 anos, né, a nosso ensino, ele está mais um ensino voltado para gestores de serviço de saúde do que para assistenciais. É a minha visão, ao meu ver, né? Eu tenho 2 anos de disciplina só voltada para gerenciamento de saúde, né? E a parte assistencial, a parte de farmacologia, anatomia básica mesmo, é básica. Então, aprofundar mais esse conteúdo, eu acho que está faltando dentro das graduações. Então, prepara profissionais que não estão prontos, né? É. Aí a gente cobrava, não sei qual é a sua opinião sobre isso. A gente cobrava dos professores mais, aí os professores vinham com a ideia, tipo assim, não, este assunto é um assunto de pós-graduação, você precisa se especializar para afundar. Mas, tipo assim, eu vou ter que entrar numa pós para aprender eletro, entendeu? Sendo que o eletro está dentro da minha rotina, né? Eu vou ter que entrar numa pós para mim aprender a funcionar uma veia jugular. Então, tipo assim, tem conceitos básicos, processos de enfermagem básicos que não eram executados dentro da graduação porque eram jogados como uma especialização. Então, você tinha que especializar. E não é o que acontece hoje, eu acho. Porque eu acho que se forma um enfermeiro generalista. Queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Hoje se forma, a gente se entende como que a gente é enfermeiro generalista e a gente pode atuar em qualquer lugar, né? E a primeira pós que a gente faz é urgência e emergência. Porque urgência e emergência terapia intensiva, se você faz essas duas pós, você trabalha em qualquer lugar, saúde pública, na GO, na psiquiatria, qualquer lugar. Então eu também tenho um certo preconceito com isso. Mas enfim, trazendo esse gancho
né? Como que foi o início da sua carreira, assim? Já que a gente iniciou a secção de pós-graduação, você já foi direto para uma pós ou você trabalhou primeiro? Porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Eu inicio a minha jornada para depois descobrir o que eu quero e fazer a especialização, ou eu faço a especialização antes de começar o meu primeiro emprego? Ainda no final da graduação, isso no terceiro para o quarto ano, eu comecei a trabalhar como estagiário. Hoje a gente vê uma certa resistência por parte desses serviços de saúde em ter estagiários de fora, que não aqueles que já estão dentro do hospital, até por uma questão também legal, né, de responsabilidade, porque você ainda não tem um registro no conselho, então o hospital é quem fica responsável por esse estagiário, então hoje existe essa questão. Mas na época eu comecei então e fiquei como estagiário, ainda durante a graduação, e é muito engraçado que você falando isso na graduação, e eu falei, realmente, eu era muito dedicado e tal. Na época nós tínhamos muito seminário. Eu não sei como que funciona hoje, porque hoje eu estou na pós-graduação, no mestrado, enfim, mas na época existia muito seminário, muita apresentação e tal. E era um temor da turma toda em ter que fazer esses trabalhos todos. E eu achava legal porque eu acho que o seminário é uma oportunidade de você pesquisar e ter uma troca ali junto com seus colegas. Então, quando os meus colegas terminavam de fazer o seminário, eu sempre tinha alguma dúvida. E aí era engraçado que quando a turma passava, então assim, no final do seminário, o pessoal perguntava: "E aí, vocês têm alguma dúvida?", jurando e Torcendo para não torcendo para ter. ninguém perguntar. E aí sempre tinha eu que falava: "Eu tenho uma dúvida". E o povo ficava louco Nossa. comigo. E num dos seminários passou uma turma, que eram uns 3, 4 meninos, para falar assim, me chamavam de Cena lá na faculdade. Falavam, Cena, se você perguntar alguma coisa no final desse seminário, a gente vai te pegar lá fora. Aí eu falei, pô, não basta isso no primário, agora na graduação também isso. Mas então eu trabalhava eu estudava pela manhã, à tarde eu estava nesses estágios. E olha que engraçado, que todo o conhecimento que eu fui adquirindo ainda na graduação, eu tinha oportunidade na educação, que hoje é educação permanente, na época educação continuada, eu já fazia alguns treinamentos como estagiário dentro desse hospital. Mas quando você trouxe essa questão, por exemplo, saiu da graduação e já foi direto para pós, e a maioria das pessoas buscam a emergência ou a terapia intensiva com essa visão de que é para já ser inserido no mercado de trabalho, isso eu acho que está muito ligado a uma visão assistencialista. Né? E a gente tem mudado isso, porque a gente tem que levar em consideração de que técnica a gente vai aprender com o tempo. Agora, a base disso e saber de fato como executar ou como liderar uma equipe, isso você precisa ir buscar, porque senão você começa a ter uma visão muito tecnicista e deixa de ter essa visão gerencial. Essa história de que ter que ir para emergência e para terapia intensiva, assim como sair da graduação, ela precisa ser revista. Porque muitas vezes a gente percebe que o profissional não tem aquele perfil, não gosta de lidar com situações que exijam grandes emoções, mas ele faz isso porque ele precisa ser inserido no mercado de trabalho. E a gente vê que não só na enfermagem, mas como em qualquer área de saúde, a gente tem muitas oportunidades. Então, a grande sacada e a grande dica que eu deixo até para os seus seguidores, enfim, do podcast também, é que percebam que eu preciso fazer aquilo com o qual eu mais me identifico. Independente da área, eu fazendo aquilo que realmente eu goste, é o que realmente eu vou ter sucesso e vou ganhar dinheiro com isso. Porque eu acredito muito nessa questão da enfermagem com amor. Mas a gente tem que ser muito bem remunerado. Tá certo? Porque é isso que vai fazer com que a gente chegue próximo de grandes profissões da área de saúde. É fundamental isso. E essa questão da pós-graduação, agora é uma questão polêmica, né? Eu tenho uma opinião sobre setores, porque ao meu ver, por exemplo, as demais profissões, equipe multi, né? A gente está num serviço de terapia intensiva, né? O fisioterapeuta que está ali, ele é um fisioterapeuta intensivista, né? Especialista ali em respiratório, porque é a demanda mais ali do paciente entubado. A gente tem o fono,
que é especialista também naquela área, o nutricionista, que é especialista naquela área. A gente tem o médico, que é intervencionista ali, especialista naquela área. E muitas vezes a gente tem o enfermeiro, que é generalista, que não tem nem a pós de urgência de terapia intensiva, principalmente em pronto atendimento, né? Porque a gente fala pronto atendimento, mas é um serviço de urgência e emergência, que o pessoal acha que eu acho que o pessoal ainda não entende esse conceito de pronto atendimento, o que que é, tal. Você acha que o profissional para atuar nessas áreas que são isoladas, né, tanto na obstetrícia, tanto terapia intensiva, neonatologia, ele tem que ser especialista ou ele pode entrar como enfermeiro generalista ou como recém-formado e depois buscar a especialização? Eu costumo sempre falar em todas as minhas aulas, em algumas palestras que eu participo, de que nós só iremos mudar de fato uma questão cultural e também de profissão quando nos tornarmos especialistas. A questão do generalista é algo muito complicado, porque o generalista ele tem uma visão de um todo, ele conhece um pouquinho de tudo, mas ele não é bom em nada. Então essa questão da especialidade é fundamental. A gente pode fazer uma comparação simples aqui com a medicina. Por que na medicina isso é muito comum? Se você procurar um ortopedista dizendo que você está com dor no peito, ele pode até fazer uma avaliação inicial, mas ele vai encaminhar para quem realmente tem expertise nesse assunto. Se você vai falar com um médico que é da medicina do trabalho sobre um paciente criticamente enfermo, ele pode ter uma base da formação dele, mas ele vai falar, você precisa ter maiores informações com esse cara que realmente conhece sobre o assunto. E por que que nessa área a gente vê especialista em tudo e na enfermagem eu posso colocar um generalista para cuidar de paciente geral, ou então ter essa visão de que quem tem especialidade em UTI trabalha em tudo quanto é lugar? Está errado, porque se eu sou intensivista e eu estou no âmbito de paciente crítico, onde eu tenho ali meus 2 pacientes, se eu estou na assistência direta, 2 pacientes muito graves, onde eu conheço ali de todo o processo ali de monitorização hemodinâmica, paciente em ventilação mecânica, está com ECMO, paciente em diálise, e de repente, pelo fato de eu ser intensivista, me colocam numa enfermaria, numa clínica médica, numa clínica que tem 30 pacientes. E isso já aconteceu. E aí o que eu fazia? Eu passava em visita e acabava um plantão de 6 horas, eu tinha visto metade da clínica, a outra não. Mas por quê? Porque eu estou acostumado num âmbito ali onde eu vejo aquele paciente crítico e quando eu estou numa clínica com muitos doentes, eu não sei nem de fato o que avaliar, porque eu avalio tão criteriosamente cada um que eu vejo do 1 ao 10 e não consigo ver todos esses pacientes. Então, acho que a grande sacada precisamos ser especialista em todas as áreas para justamente conseguir não só dar uma assistência de qualidade, mas para que nos sintamos seguros também em relação à assistência. Isso é fundamental. E essa questão da especialidade, né? Vamos focar agora um pouco no recém-formado, né? Ou no graduando. Qual é a melhor forma dele buscar essa especialização? Residência ou pós-graduação? O porquê? O que acontece? Muitas vezes tem hospitais que preferem o recém-formado, até mesmo sem especialização, porque eles querem moldar o profissional conforme ali os protocolos e normas da instituição. Tem hospitais que não aceitam os recém-formados por conta da demanda, fluxo, ou porque são setores críticos, ou que aquele momento não consegue acompanhar o profissional. Então, qual é a melhor alternativa hoje para o recém-formado se inserir no mercado de trabalho? Costumo dizer que a melhor alternativa é de acordo com o momento de vida em que você está. Se você terminou a graduação e você tem uma condição de estar ainda, de alguma forma, com outro emprego, ou então que você tem uma condição financeira com qual você consiga fazer, por exemplo, um aprimoramento ou uma residência, isso é ótimo. A grande questão é que muitas vezes eu preciso sair da graduação e já entrar no mercado de trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro.
E aí, quando você vai fazer um aprimoramento, você faz uma residência, muitas vezes, dependendo do hospital, a bolsa, você precisa de uma dedicação integral e a bolsa ela é um valor muito baixo. Acho que é só para você Se comer, manter, se e aí manter. como que você hoje, por exemplo, faz uma residência com uma bolsa de R$ 2.000? Hoje aumentou. Também tô... Aumentou. Hoje é 4.130. Depende, 4.130, tem um descontinho é aí, que 3 depende mil. muito, né? Quando a gente sai de grandes metrópoles e grandes hospitais, aí também a questão muda. Então, por exemplo, hoje eu dou aula para alunos do Brasil inteiro. Então eu percebo que quando a gente está em outras regiões, seja norte, nordeste, sul, a gente percebe que varia muito isso, né? Então eu tenho bolsas aí de residências que é um valor muito baixo. A pós-graduação, ela é uma estratégia. Agora, não adianta eu sair da graduação, fazer uma pós e também não me dedicar naquela pós-graduação. E hoje, por conta de um mercado altamente competitivo, a gente percebe que existe pós-graduação de todas as qualidades. Então, muitas vezes, que eu vejo os alunos falando eu tenho 3, 4 pós-graduações. E muitas vezes, quando você vê o nível de conhecimento que foi adquirido nessas pós são muito baixas. Então, eu preciso pensar sempre numa boa formação para que isso gere maior segurança no cuidado ao paciente. E o que acontece muito hoje, que é relacionado ao interno ali de enfermagem, junto com a pós-graduação, é o quê? Muitas escolas acabam buscando esses alunos lá no último ano de faculdade, então eles acabam já iniciando a pós-graduação no último ano de faculdade. Sim. Então, um período ali de um ano, que era para eles estar se dedicando, né, revendo, se dedicando ao internato ali, eles estão gastando energia para fazer uma pós, né? E geralmente é aquelas pós sem credenciamentos, assim, sabe? Que, enfim, aquele conhecimento básico, assim, né? Vamos dizer. E a gente tem a visão também de que vai sair da graduação e vai para a pós-graduação, e a partir do momento que eu me tornar especialista, eu vou ter muita segurança. E não é assim que acontece. Eu saí da graduação com uma sensação de que não sabia nada. Eu acho que isso é grande. Quem está nos assistindo agora tem se identifica com isso. Você sai da graduação, você fala, poxa, eu passei 4, 5 anos na graduação, eu tenho a sensação de que eu sei muito pouco. E é verdade. E é bom ter esse sentimento, né? Essa sensação, porque isso faz com que a gente caminhe, trilhe em busca de mais conhecimento. E aí a gente vai para especialidade, vai para a pós-graduação. E a gente termina a pós também com a mesma sensação de que ainda sabe muito pouco. Não é isso? Então, quando eu terminei a graduação, a minha primeira especialização foi em emergência. Porque eu achava que antes da terapia intensiva, a emergência ia me dar uma visão mais dinâmica, não só do cuidado ao doente, mas como fazer uma gestão, por exemplo, de um pronto-socorro, onde tem superlotação, e também ligado ao pré-hospitalar, porque o transporte aeromédico já era algo também que brilhava um pouco os meus olhos. E aí eu fiz emergência e depois, quando eu terminei a emergência, eu tive essa necessidade de aprimorar. E aí eu atrelei a emergência com a cardiologia. E aí eu fiz cardiologia porque eu achava também que hoje o que mais matam os brasileiros, né, após os 44 anos, são as doenças cardiovasculares. Então eu achava que não só eu iria criar expertise nesse assunto, mas eu via como um mercado promissor. Então eu sempre tive essa ideia. Se é o que mais matam as pessoas, possivelmente são mais pessoas procurando um serviço de saúde, e se vai ter superlotação, vai precisar de mais gente trabalhando e mais enfermeiros naquelas unidades. Então eu fiz cardiologia e depois eu segui uma linha, tanto no mestrado quanto no doutorado, sempre voltada ao paciente crítico. Então eu atrelei a emergência com a cardiologia e a terapia intensiva. E essa sua busca pela especialização de urgência e emergência, né, para ter esse olhar amplo, foi um pensamento para você conseguir o seu primeiro emprego, né? E você relatou também essa questão de insegurança. Eu acho que esse é um sentimento que todos os alunos têm, principalmente os recém-formados, Sim. e eu vejo como 2 pontos. Será que essa insegurança, ela é
pessoal, nossa mesmo, do ser humano, né? De se sentir inseguro, porque vai iniciar uma nova jornada, porque até então a gente está numa bolha ali, protegida pelos professores. Sim. Se acontecer alguma coisa de errado, tem meu professor para me ajudar, tem um professor para me orientar, tudo certinho. E a partir do momento que eu tenho o meu Corém ali, as responsabilidades são minhas, ou seja, tudo aquilo que eu estudei vou ter que colocar em prova. Então, será que isso é uma insegurança? Ou você acha que tem um déficit aí no ensino da graduação que está gerando essa insegurança aos alunos? A insegurança ela vai percorrer ao longo de toda a nossa jornada profissional, né? Quando eu opto por fazer a especialidade, é justamente para ter um conhecimento mais aprofundado sobre aquelas questões. Mas para você ter uma ideia, o primeiro emprego que eu tive foi como enfermeiro trainee. Então eu termino a graduação, eu entro rapidamente para a especialidade, então a primeira que eu fiz foi a emergência. E quando eu comentei com você que eu trabalhava como estagiário, na época existia isso, era um hospital muito pequeno, numa cidade vizinha de São Paulo. E eu já estava no último ano, não só estava como estagiário nesse hospital, que era de uma rede privada de seguro-saúde, né, de convênio médico, e também já treinava os próprios auxiliares e técnicos daquele hospital. Então, quando eu estava já terminando a graduação, eu já estava muito seguro do que, assim que eu terminasse, eu já começaria a trabalhar como enfermeiro onde? Naquele hospital com que eu já estava. E eu lembro como se fosse hoje, olha só, né? Passado 20 anos, eu lembro que eu terminei a graduação, eu encontrei a gerente de enfermagem no hospital e falei, escuta, lembro o nome e sobrenome, é claro que ela não deve lembrar disso, não vou falar, mas eu lembro que eu encontrei no corredor e falei, escuta, eu terminei, agora em dezembro, terminei a graduação. Ela falou, que ótimo, parabéns, está procurando emprego? Eu falei, não estou procurando emprego, mas vou começar a procurar a partir de agora. Isso daí eu acho que foi o primeiro momento de perceber de que assim, eu não posso me acomodar em absolutamente nada, porque talvez hoje, vendo depois de 20 anos, talvez se eu tivesse tido a oportunidade de estar naquele hospital, daquele convênio médico pequeno, que era convênio local da cidade, será que talvez eu não estaria acomodado com aquele emprego na assistência já há muitos anos? E aí, a partir dali, então, em 15 dias, eu me desliguei daquele estágio. E aí, então, eu participei de alguns processos seletivos e eu entrei como enfermeiro trainee no maior hospital que tinha na região. Um processo seletivo muito acirrado. Eram 600 candidatos para 10 vagas. E aí a gente precisa também ter a segurança de que são 600 que estavam concorrendo comigo, mas quando eu vi pelo número de inscrição, eu acho que quando eu fui quase no último dia fazer inscrição, estava lá 400 e pouco, e eu perguntei para a menina, esse número aqui significa o quê? 400 e... Ela falou assim, é a ordem dos números de inscritos. Eu falei, tem 400 e poucos inscritos para 10 vagas? Ela falou, por enquanto, porque ainda até amanhã vai ter mais. Eu lembro que a primeira prova desse enfermeiro trainee foi num auditório. E aí você já entra, quando você vê aquela multidão de gente, você fala, isso não é para mim. Mas todo mundo tem essa mesma sensação. Então eu acho que o que vale dessa história é a gente entender de que é preciso também acreditar em nós. E aí eu participei do primeiro momento, de 600 caíram para 200 e pouco, que era uma questão alternativa. Desses foi uma prova dissertativa e aí já caiu para 150. Desses 150 teve uma dinâmica que caíram para 30. E eu falei, opa, pelo menos eu fiquei entre os 100. E dos 30 eu fiquei entre os 10 finais. E aí eu entrei como enfermeiro trainee e depois de lá, aí eu tive a oportunidade de entrar no hospital que eu estou até hoje. Tipo assim, a mesma experiência nesse meu processo de residência, né? Eu prestei 3 residências aí em 2 anos e era a mesma coisa. Tipo assim, cheguei lá no primeiro dia de prova de residência, né? E hoje, né, a nossa geração, tudo é nome, né? Tudo é estética, tudo muda um pouco, né? Então, cheguei lá em São Paulo, lá, né, sozinho lá.
Olha que eu fui ver a prova, tinha mais ou menos em torno de, era 810. Era 810 candidatos para aquela prova de residência. Aí chegou o pessoal lá, né? Moletão da USP, moletão da Unesp, PUC. Eu falei assim, É, sério que eu vou competir com eles? Tipo assim, né? Porque até então a gente sim. entende que eles são A bons. gente tem a sensação de que nunca é para nós. Sempre o outro tem Sempre mais o a outro, oportunidade. E é. tá todo mundo no mesmo Aí eu caminho. vim de escola privada, né? Por mais que era bolsista pro Uni. Eu vim de escola privada. Aí você vê uma pessoa da USP, a comunidade, né, a sociedade já coloca que eles são os melhores, né? Sim. Então isso já nos torna mais inferior e acaba nos prejudicando mais ainda. Aí foi, a gente fez a prova, fiquei entre os 10 primeiro. Chamaram só 30, né, para a segunda fase. Aí foi para a prova prática. Na prova prática, tirei a segunda nota maior, né? Aí eram só 5 vagas. Acabei ficando em sexto. Aí nessa que eu fiquei em sexto, desistiu uma vaga, aí rodou, aí o critério de desempate era quem residia em São Paulo e eu não tinha Sim. endereço lá. Aí acabei não entrando. Então, tipo assim, é para todos. Sim. Lógico. Mas foi uma experiência com a qual você teve e percebeu que é possível. Eu, você, ou até quem está nos assistindo, todo mundo tem a capacidade de participar desses processos e também Então, acho que a ser beneficiado. graduação ela vai ditar muito o Sim. caminho. E olha que você entrou no seu primeiro emprego. Você achou que seus conhecimentos adquiridos na graduação eram suficientes para você manter ali como enfermeiro? Não. No começo de carreira, a gente sempre vai ter muita insegurança. Para você ter uma ideia, eu já tinha no primeiro ano ainda como trainee, apesar que como trainee eu já ficava responsável por uma unidade. E aí tem até um caso interessante. Certa vez o paciente parou, teve uma parada cardiorrespiratória, e aí então toda a equipe se direcionou lá para a beira-leito, era numa UTI cardiológica, o paciente tinha feito uma revascularização de miocárdio. E aí eu lembro que eu estava à direita, entre a cabeça e o tronco do paciente, porque eu sabia que era ali que eu tinha que me posicionar. Porque eu entendia que a dinâmica da American Heart é enfermeira à direita entre a cabeça e o tronco do paciente, contralateral a mim, eu preciso do médico, na cabeceira o fisioterapeuta e o técnico do lado do carro de emergência com o desfibrilador próximo ao médico. Era essa a dinâmica que eu tinha. E olha só que interessante. Eu estava ali do lado e eu pensava, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Deixa eu Como eu tomar me sério. comporto e o que que eu faço? Mas olha que interessante, isso há 20 anos atrás. Se eu tivesse fugido dessa situação, talvez hoje não teria criado uma expertise nessa área de emergência. Então, mesmo inseguro, com medo, sem saber ali como me portar e o que fazer, eu precisava o quê? Ter uma base teórica. Então, eu acho que a grande dica também para os seus seguidores é entenderem de que eu posso não ter habilidade técnica para isso, porque isso a gente vai construindo com o tempo. Agora, conhecimento eu preciso ter. Então eu sabia que eu estava ali, eu tinha que delegar ali para o técnico aquilo que eu precisava fazer, passar uma segurança para ele, mas muitas vezes eu não tinha essa habilidade. Aí você vai perguntar para mim, e agora, depois de 20 anos, você tem essa habilidade? Talvez não. E é preciso reconhecer isso. Um exemplo disso é, às vezes os meninos lá no hospital falam assim: olha, eu não consegui, o paciente tem um acesso difícil. Um técnico chega para mim e fala: eu não consegui um acesso lá, você pode tentar? Aí eu falo: olha, eu até vou tentar, mas eu vou te falar uma coisa: as chances de eu conseguir é mínima, porque você é muito bom naquilo que você faz. E é importante valorizar isso. Aí o técnico fala: nossa, mas o Evandro, que eu tenho um monte de livro aqui escrito por você, eu sou melhor do que você? Sim, em algumas questões técnicas, sim. Por quê? Porque ele faz isso rotineiramente. Então é preciso saber naquilo que é bom. Eu não tenho essa habilidade técnica porque hoje eu estou num cargo de supervisão e não faço isso rotineiramente. Agora, eu não tenho habilidade técnica, mas eu tenho que ter o conhecimento e a indicação para saber que realmente aquele é o melhor acesso para o paciente. Eu penso da mesma forma. Eu acho que é por conta dessa questão
dessa base teórica, muitas vezes, né, o técnico não consegue um acesso e chama o enfermeiro. Eu até falo brincando, você acha que se você que está funcionando todo dia, você não conseguiu, eu vou conseguir, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, porque eu penso muito nessa questão de qualidade assistencial para o paciente, a melhor Sim. experiência para o paciente. Então, aí vai um técnico, vai lá, fura duas, vai, chama mais o outro, vai lá, chama duas. Depois, até chegar no enfermeiro, já furou 6, 10 vezes. E Sim. além de puncionar o paciente, a gente tem que trabalhar ainda o estado psicológico do paciente, porque muitas vezes ele está agressivo, ou é um Exato. paciente oncológico que já está já num estado de vulnerabilidade maior. Então eu penso assim, bom, se o técnico não conseguiu puncionar de uma forma convencional, ou seja, o abocate, o scalp ali, eu vou tentar essa técnica? Não. Qual técnicas eu posso estar utilizando e quais ferramentas eu posso utilizar e que eu sou habilitado para poder Sim. fazer? Sim. Punção de veia basílica. É um paciente de trauma? Tem indicação para isso? O paciente ele tem veia para sistema venoso para isso? Aí é onde eu entro como ultrassom. Eu faço a avaliação da rede venosa desse paciente. Porque o pessoal critica muito o ultrassom. Não sei se você já sofreu isso. Mas eu sofro muita crítica com o ultrassom. Mas com o ultrassom não é só ver a veia e lá introduzir o catéter. Não, você avalia Sim. o fluxo do vaso, você avalia a integridade daquele vaso, você evita traumatismo no vaso. Por quê? Principalmente emergência. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Para mim, acesso calibroso não é o 18, é segundo as necessidades do paciente. Eu tenho Exatamente. essa referência para Sim. mim. Então, se é um paciente que está com risco de choque, que não vai transfundir, que não precisa infundir grandes volumes rápido, para que eu vou pegar um 18? Exato. Não faz sentido para mim, entendeu? Diferente do paciente que está em choque, vai entrar em choque hipovolêmico por conta de uma hemorragia, precisa infundir. Sim. Então, aí sim eu vou buscar essas vias. Mas não é porque eu preciso de um acesso 18 que eu vou pegar em qualquer lugar. É. Tem veias específicas para isso, porque senão eu vou acabar fazendo o quê? Obstruir o vaso. Então, eu vou acabar obstruindo o vaso. Coloco um catéter numa veia pequena, que tem uma luz mais contraída, eu vou obstruir o vaso. Então tem todo esse raciocínio que muitas vezes as pessoas não entendem e que a gente só vai entender se você estudar, se você buscar bases teóricas. E lógico que tem também aquelas práticas, né? Porque, se, por exemplo, você pega um técnico de enfermagem de 20, 30 anos, eles têm o Paranauê dele ali, entendeu? Porque eles acham veia que não, você não sabe de Exato. onde ele apareceu ali. Mas é a experiência dele, entendeu? Então, tipo assim, ele foi desenvolvendo novas ferramentas, tudo. Agora, que precisa ser embasadas na questão de Mas o assistência. POCUS ele está em alta. Eu acho que o ultrassom e a tecnologia em geral está aí para nos favorecer. Então eu sou muito a favor não só disso, mas como toda a tecnologia que hoje a gente tem na UTI. Então da forma que eu trabalhava há 20 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Então as facilidades com quais os profissionais todos têm é muito melhor em termos de com o passar do tempo. E acredito que na próxima década vai ser melhor ainda. Então hoje você tem, por exemplo, lá um monitor de Swan-Ganz, onde você vê o débito cardíaco, a fração de ejeção, toda a condição hemodinâmica do paciente, e é onde o enfermeiro tem que ter o cuidado de a cada 6 horas fazer o controle, né? Eu venho de uma época que você não tem, e você tem que fazer um cálculo ali para você fazer uma estimativa de acordo com a gasometria de como que está essa condição mecânica do paciente. Então, essa tecnologia ela tem que ser utilizada e o POCUS é isso. Eu acho que tem que usar Ao meu ultrassom. ver, né? Eu acho que a gente tem recursos, tem tecnologias, mas a gente não tem profissionais interessados em utilizar. Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? Eu acho que segue naquela questão do padrão. O padrão é funcionar dessa forma. Abocar, garrote, tal, e funcionar dessa forma. Outras coisas já não são relacionadas. Porque vai demandar tempo, porque vai fazer isso. Tem várias. É. Desculpa, então, ao meu ver, hoje é isso. A gente tem recursos, mas não tem profissionais interessados em administrar esses recursos. Acho que é um conjunto de coisas, né? Porque assim, não basta também só o profissional estar interessado. Eu acho que a instituição, ela precisa também te dar condições de treinamento e capacitação. Porque às vezes a pessoa já está ali,
trabalhando e faz o plantão de 12 horas e que muitas vezes tem toda uma vida lá fora que ela não tem condição de ficar fazendo, né, capacitação, treinamento e ainda tendo que investir. Então, eu acho que se esse serviço é justamente para melhorar a assistência daqueles pacientes que procuram aquela instituição, eu sou a favor também de que a gente tenha condições para isso. Então, eu sou a favor de que os treinamentos precisam acontecer em horário de trabalho e não fora disso. Claro que depende muito também da educação continuada, educação permanente de cada serviço, mas eu tenho visto que por conta de todas essas certificações, né, que esses hospitais buscam, eles também hoje primam muito por essa questão de capacitar os colaboradores. Rodrigues. Mudando um pouquinho aí o assunto, vamos falar agora uma coisa que também brilha meus olhos hoje, né? Que é o transporte aeromédico, né? Você teve aí um caminho de 10 anos. Como que foi esse caminho para se tornar um enfermeiro de bordo? O que que precisa fazer? Quais são as perspectivas de trabalho para esse profissional? É um profissional que só precisa fazer pós-graduação em urgência e emergência? Como que funciona? O transporte aeromédico, ele é ainda hoje uma profissão elitizada. Então ele parece estar muito distante. Então eu vejo que grande parte dos meus alunos também, nossa, o meu sonho é trabalhar no transporte aeromédico, tal. E aí eu encontro alguns colegas, e aí, conseguiram? Olha, trabalhei 2 anos, mas acabei com a minha coluna, então eu não estou mais a fim de voar, porque realmente você precisa de condições físicas, aerodinâmicas, que não é fácil. Assim como, por exemplo, a equipe do pré-hospitalar. Também é muito difícil, né? Com alguns anos, você, se não tiver técnicas adequadas, você acaba aí tendo grandes problemas de saúde. No transporte aeromédico, ele é uma profissão elitizada com o qual ele tem um caminho a ser percorrido. Ele não basta simplesmente você ter uma especialidade em emergência. Então, grande parte dessas instituições de remoção aeromédica exige que você tenha pelo menos de 3 a 5 anos de experiência, seja num pronto-socorro ou no pré-hospitalar. Justamente que a gente tem que entender que o que acontece com um doente no ar é diferente do que acontece na terra. A aerodinâmica, você precisa conhecer um pouquinho sobre fisiologia do voo, você precisa conhecer um pouquinho sobre questões atmosféricas, você precisa conhecer sobre termos aeromédicos. Então, a especialidade hoje em transporte aeromédico é algo interessante, como um plus na tua carreira. Mas o que vai contar é exatamente a sua experiência que você teve, seja num pronto-socorro, seja no pré-hospitalar, mas o quão você vai conseguir resolver uma situação de intercorrência no ar. Porque você tem que levar em consideração que na aeronave você tem quem? Piloto, copiloto, médico, enfermeiro e hoje a gente tem a presença do fisioterapeuta já no transporte aeromédico. Você precisa ter um raciocínio clínico diferente, né? Porque o teu cuidado tem que ser direcionado junto com o médico para a resolução daquele problema. Então não dá simplesmente para colocar um profissional que não tem uma larga experiência em terra para voar. Então acho que essa é a E o questão preparo do maior. paciente é diferente também, né? Exato. Então, o pessoal que está no intra-hospitalar também tem que ter um pouco desse conhecimento a preparar este paciente, tanto o hospital que vai receber este Sim. paciente também para poder conseguir Uma alinhar coisa a assistência. interessante que eu acho que teu público também precisa conhecer é que existe uma diferença entre o resgate e a remoção aeromédica. Então, no resgate aéreo, resgate aeromédico, por exemplo, eu recebo hoje no serviço que eu estou pacientes vítimas de trauma que são resgatadas pelo Águia, que é o helicóptero da Polícia Militar, e que leva o paciente no estado agudo, em risco iminente de morte, que tem chances de morrer em minutos. Então ele chega estabilizado na sala de emergência, vai para o centro cirúrgico para um tratamento definitivo. Diferentemente da remoção aeromédica, porque a remoção, um dos critérios para se voar com esse doente é que ele esteja estável hemodinamicamente. Pacientes instáveis não tem como fazer remoção aérea, porque o risco dele descompensar no ar é muito grande. O paciente, quando você pega ele de um serviço para ser levado para um outro, o paciente está relativamente bem. De repente, quando
chega a certa altitude, o paciente começa a ter uma descompensação. E aí que começam as intercorrências. Então, acho que a grande sacada é, além da especialidade, raciocínio clínico, mas é uma área promissora que ainda tende a crescer bastante. Eu fiquei durante 10 anos, eu trabalhava especificamente com o médico, que era o Bruno, então era o médico que fazia esse transporte, era o médico e ele optava sempre por voar comigo. É muito comum isso no transporte aeromédico, porque a gente tem empresas privadas. Então, geralmente, o médico ele sempre opta por trabalhar com aquele enfermeiro ou com aquele fisioterapeuta com o qual ele tem maior conexão, maior Eu acho sintonia. que eu sinto isso também até no pré-hospitalar, porque você tá na rua sozinho, praticamente. É você, o médico e o socorrista. Então, você tem que saber quais são as habilidades do médico, quais são as suas habilidades. A equipe precisa saber quais são suas habilidades. Você tem que saber quais são as habilidades do socorrista, né? Porque aí acho que você consegue integrar melhor ali a assistência. Um confia no outro. Porque aí só de você olhar, você já sabe o que você está fazendo, o que precisa ser feito. Então, você acaba agilizando. Então, eu acho que esse... Como eu posso falar? Essa integração da equipe eu acho muito importante. Eu vejo muito isso dentro do pré-hospitalar e não no intra-hospitalar. Eu acho que a equipe dentro de uma ambulância é mais unida por conta dos fatores ali, né? Porque você está num ambiente escuro, então é de difícil acesso. Você está num ambiente ali que não dá para você fazer um exame físico por conta de ruídos do lado de fora. Então, tipo assim, você precisa confiar na sua equipe e tentar pegar o maior número possível de informações. Então, todo mundo vai pegar essas informações. Então, o socorrista está ali fazendo a segurança de cena, ele já colhe já a segurança, todas as informações que estão ali, aí o enfermeiro, enfim, e depois a gente consegue integrar todas essas informações, todas essas coletas de dados. E a gente está quase finalizando aqui, gente. Agora, fala um pouquinho, antes da gente falar um pouquinho do seu livro, porque eu acho que é algo interessante, que é uma perspectiva que acho que muitos enfermeiros não sabem dessa capacidade que nós profissionais tem, né, de criar referências bibliográficas. Fala um pouquinho para a gente finalizar essa pós-graduação aí, quais são os requisitos para o enfermeiro, vamos lá, quais são os requisitos que o enfermeiro deve possuir para ser um profissional de excelência no serviço de emergência, no paciente crítico? Quais são as características que eles precisam ter? Porque muitas vezes tem esses alunos que estão em dúvida, então mostra o caminho aí para eles. Para emergência ou para terapia intensiva, eu acho fundamental ter um controle emocional. Porque se você tiver controle emocional, você consegue organizar o teu raciocínio. Então eu acho que isso é fundamental, porque muitas vezes a pessoa fala, olha, eu não consigo trabalhar numa situação sob pressão. Então talvez não seja a melhor área a emergência, porque ali é tudo muito dinâmico que vai acontecendo, né? Quando você trabalha num pronto-socorro, você não sabe se você vai ter um plantão tranquilo ou se vai chegar uma condição que teve uma situação de catástrofe ou desastre que vai mudar toda a dinâmica daquele seu plantão. Então é preciso que você tenha controle emocional e que você saiba exatamente lidar em situação aí de conflitos. Agora, claro, isso vai depender, muda, né? Quando você está na emergência, isso é mais dinâmico. Na terapia intensiva, você sabe qual é o paciente que vai chegar para você, então você consegue preparar melhor o cenário, você tem as paredes ali para te proteger e você tem tudo ali à mão, né? Então se torna mais fácil na terapia intensiva. Só que existe duas coisas muito distintas. Na terapia intensiva, você tem que estar intimamente atrelado à tecnologia. Então, muitas vezes eu tenho profissionais que falam, não, mas hoje a gente tem aí o melhor dispositivo, catéter, monitor e tecnologia é algo com o qual eu não me identifico. Então, talvez a terapia intensiva não seja o melhor lugar. Não, eu já gosto dessa coisa mais dinâmica, mas o que eu tenho é um monitor simples e um ventilador mecânico. Então, é uma boa sala de emergência com raciocínio clínico. O raciocínio clínico. E entrando no seu livro, né? Você tem mais de 5 livros aí publicados, mais de 20 capítulos aí publicados também, né? Se eu não O tiver tempo enganado. passou para mim, né? E como que foi esse processo, né? Como que você teve essa ideia de criar? O porquê você quis criar essa referência, esse livro? Qual é o público voltado para esse livro? Eu comecei, depois de formado,
fiz a primeira especialidade, comecei dando aula para o nível técnico. Tinha alguns livros lá que fazia parte da escola e que eu tinha que seguir exatamente aquela metodologia de ensino. E aí, então, eu tive um livro que eu usava na área de emergência, que era um capítulo de pronto-socorro, mas que eu falava, nossa, mas o técnico precisa saber bem mais do que isso aqui está muito básico, enfim e tal. E eu aí, com a minha inquietação, entrei em contato com a editora e quis falar com a organizadora da obra, que inclusive é minha amiga até hoje, Dirce La Placa. E aí, então, eu entrei em contato e falei para ela, olha, Dirce, quando você for fazer a revisão desse livro, se você quiser, eu posso escrever, porque eu acho que eu consigo contribuir um pouco melhor mais com esse capítulo. E ela achou, acho que na época deve ter achado uma ousadia isso, né? Ela falou, não, ótimo, eu estou para revisar esse livro e eu preciso mesmo de outros colaboradores. E aí, quando eu praticamente refiz todo o capítulo, ela falou, ficou ótimo. Aí, depois disso, eu escrevi mais 2, e aí, quando ela me chama para escrever o primeiro livro como organizador. E aí, nós começamos a partir dali, fazemos alguns livros juntos e depois eu fui trilhando o caminho sozinho. E o Reanimação no Trauma? Qual que foi a ideia e qual que é o público-alvo? O Reanimação no Trauma é o meu carro-chefe, porque eu escrevi ele sozinho. Tive grandes dificuldades para inseri-lo, porque isso eu lancei o Reanimação no Trauma em 2012, tem 12 anos que ele está no mercado. E ele é um livro voltado exclusivamente a profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, porque ali você tem uma visão de todo o atendimento, da cena do acidente até a sala de emergência. Então a gente passa por todas essas fases. Para você ter uma ideia, quando eu falo que ele foi um livro difícil, mas que eu trabalho com ele até hoje, o prefácio do livro Reanimação no Trauma é escrito por um médico, Dr. Bruno Touto. E aí você vai falar assim, mas é um livro para enfermeiros? Não, para todos os profissionais. Mas eu não estou dizendo em relação a esse editor. Eu apresentei o meu livro a aproximadamente 10 editoras. E todas elas diziam na época, isso há mais de 10 anos, dizendo, o livro é ótimo, mas nós não vamos lançar porque é um investimento muito alto e você não é conhecido no mundo editorial. E isso acontece em todas as áreas. Tá? Um exemplo, quando era lançado um livro de Paulo Coelho, independente de como fosse o livro, já tinha milhões de livros vendidos. Então o nome conta muito. Tá? Na verdade, hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de recusar os convites das editoras. Antigamente, eu lançava de forma gratuita. Fiz o Reanimação no Trauma e aí esse é um público de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. E lancei há pouco o Primeiro Socorros, que é o suporte básico de vidas para o nível técnico, que ele é um livro também que eu tenho um conhecimento geral de questões básicas e aí ele foi lançado agora em 2023. Minha opinião, eu só acho que como é um lançamento, entendeu, do podcast, você deveria fazer uma promoção especial para os seguidores. Então... Claro, ótimo, vamos fazer isso, seus seguidores vão ter a oportunidade aí, vamos deixar um link para que eles possam, então, ter aí acesso tanto ao Reanimação no Trauma quanto aos Primeiros Socorros, exclusivo aí para o seu podcast. Então, Enfers, é o seguinte, se você tem interesse em se aprimorar mais aí no paciente crítico e quer adquirir o livro do professor Evandro, ou Reanimação no Trauma, ou de Primeiros Socorros, a partir de agora aqui, ó, na tela vai ter um QR Code, você vai ser direcionado para a plataforma e lá você pode adquirir os seus livros. Os 20 primeiros ganham autógrafo? Sim, os 20 primeiros, então, eu faço questão de autografar e enviar para cada um deles. Então é isso aí, ó, os 20 primeiros que comprar agora o livro em Enfers, acaba ganhando o livro autografado pelo professor Evandro Sena, beleza? Para finalizar, o que você deixa para a enfermagem hoje, com 20 anos de experiência? Quais são suas perspectivas para a enfermagem? Olha, a mensagem que eu deixo é que, assim, acho que nós já evoluímos muito, mas temos ainda muito a percorrer. Eu acho que é uma profissão ainda que precisa mostrar o seu real valor, principalmente para a sociedade. Eu acho que a sociedade ela vê a enfermagem como se o enfermeiro é muito bom,
é aquele, então, que sabe aplicar bem a injeção. Então, eu acho que a sociedade precisa entender que sem um cuidado individualizado, sem um cuidado onde existe um planejamento, o tratamento dele não vai ser de forma tão benéfica. Mas para isso acontecer, é preciso então de que a gente se aprimore cada vez mais, estude, desenvolva um raciocínio clínico e tenha conhecimento. Eu acho que só através da educação é que de fato a gente vai conseguir mostrar para a sociedade de que o enfermeiro é imprescindível no cuidado e que quando esse paciente está lá, seja alguém da minha família, seja um colega, ou seja eu mesmo que esteja no leito, eu preciso entender que todo aquele cuidado que é dado para mim, ele não é de forma aleatória, dizendo, do jeito que eu cuido de você é o mesmo que eu cuido do outro. Não, existe um plano de cuidado centralizado exatamente para aquela condição em que você está naquele momento. A partir do momento que eu tenho educação, que eu consiga aprimorar esse meu conhecimento e mostrar para a sociedade de que realmente o cuidado é individualizado, a visão que a sociedade tem da gente, eu acho que tende a mudar daqui para frente. É isso aí. Eu acho que não só a sociedade, mas também a própria equipe, né? Porque eu vejo que você abordou muito essa questão, a gente abordou muito essa questão de estudar, né? Que é a única opção que tem você se tornar um profissional é estudar, né? E o que eu vejo é que se você está no ambiente de trabalho e você é o mais inteligente, você tem que estar dentro de uma sala de aula, né? E eu penso que sim, né? Se a pessoa realmente gosta de estudar, provavelmente ela gosta de lecionar. Mas como que ela vai lecionar sem ter uma prática? Então eu acho que se um profissional se formar, como muitos fazem, se formar e já ir direto da aula, qual que vai ser a qualidade do ensino? Sim. Às vezes o teórico vai ser muito bem suplementado, porque a pessoa ela estudou, Exato. né? Mas e a prática? Como você vai relacionar o seu conteúdo com a prática? Porque foi o que você falou. Eu penso sobre os protocolos. Protocolos não é uma linha que a gente tem que seguir fielmente. Para mim, protocolo é o mínimo que você tem que fazer para um paciente. O restante é você ir lá, desenvolver o seu raciocínio clínico e adaptar esse protocolo segundo as necessidades desse paciente. Exatamente, Porque o isso aí. paciente A, B, C são diferentes, Sim. mas às vezes estão no mesmo protocolo, mas exigem cuidados diferentes. Então você precisa ter esse conhecimento para adaptar esses protocolos. Bom, Evandro, é isso aí. Eu acho que tô feliz pra caramba, isso é. Muito obrigado, foi um Acho que prazer. aquela ansiedade que tava, assim, acho que parou, porque a gente não tem mais tempo, né? Mas é uma honra ter você aqui, realmente, vou repetir novamente, você é uma referência para mim desde o meu terceiro ano de faculdade, né? Foi um ano da pandemia que eu te conheci, que a gente fez a primeira live sobre paciente crítico também, né? Sim. Então, de lá pra cá, sempre mantive contato, você sempre foi me orientando, então, tipo assim, eu sou uma pessoa de sorte porque eu tenho grandes nomes da enfermagem no meu WhatsApp e quando eu tenho alguma dúvida, eu tenho algum problema que eu preciso resolver, eu consigo ter acesso e vocês sempre estão ali de prontidão. Então eu agradeço muito mesmo aí por esse acolhimento que você teve, essa troca de experiência que você teve comigo, essa troca de experiência que você teve aqui com o pessoal. E pessoal, uma dica, seguem, tá? Seguem ele, porque tem conteúdos incríveis lá, tá? Que ele tá preparando. Vai aparecer o arroba dele aqui embaixo, então não perca a oportunidade e segue o professor Evandro. E é Muito isso, obrigado, que eu viu? tenho Obrigado é pelo só para convite. agradecer. Foi uma honra estar aqui com você e nessa estreia e muito sucesso aí no Fala Infos. Lembrando que você veio de São Paulo, né? São Paulo. Veio de São Paulo para Ribeirão Preto só para gravar o podcast, pra você ver, gente. É muito amor, Que bom, né? muito sucesso, viu? Eu Muito que sucesso agradeço. na tua carreira e que você seja sempre muito feliz. Obrigado. É isso aí, pessoal. Continuamos aí então. Agora, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Lembrando, acompanhe nossas redes sociais para você não perder nenhum post do Fala Enfers, tá? Hoje foi a estreia. Deixa seus comentários,
quem você gostaria de ver aqui no podcast, quem é a sua referência, que aí a gente vai conversando, a gente vai ajustando e quem sabe a sua referência possa estar aqui falando um pouquinho mais da sua trajetória. Lembrando também, tá? Estamos em todas as plataformas, tanto Spotify, YouTube, TikTok, Instagram e a nossa plataforma online, onde você vai descobrir vários cursos. Então, se você quer ser um profissional de excelência, corre lá para a plataforma Fala Enfers e adquira seus cursos e se capacite cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de vocês, estou muito feliz pela estreia do podcast e é isso aí, Enfers. Tchau, tchau.